Eu gostaria que você abrisse o texto da palavra de Deus, registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 15. E essa mensagem é um alerta para todos. É um alerta, a mensagem da palavra de Deus é um alerta para todos. São 20 anos eu entreguei minha vida para Jesus, e há 20 anos eu tenho ministrado a mensagem da palavra de Deus. E como um pastor auxiliar nessa casa, quero continuar ministrando essa mesma palavra até o último dia da minha vida. Porque ela é a palavra de Deus, é a palavra que nos dá norte, que nos dá garantias maravilhosas, que nos traz consistência e que nos abençoa tanto, tanto e tanto. Diz assim o texto da palavra de Deus, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Presta bem atenção na palavra. Essas coisas não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Os irmãos podem tomar o seu assento. E aqui é o lugar onde você pode dar glória a Deus, amém? Você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode glorificar o nome do Senhor. E já quero dizer para os irmãos, olha, o chamado de todo crente, o meu chamado, o seu chamado, tem que ser como o chamado do profeta Jeremias. Um chamado contracultural. Diga comigo, o meu chamado é contracultural. Jeremias foi um profeta de Deus que pregava contra a cultura do seu tempo. Qual que era a cultura do seu tempo? A cultura do seu tempo era a cultura de ser contra Deus. E nós que entregamos a nossa vida para Jesus e vimos para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, nós temos um chamado contra a cultura deste mundo. Porque a cultura desse mundo é contra Deus. O mundo, esse mundo que eu estou falando para você aqui, a Bíblia diz assim, olha, não ameis. O texto já começa dizendo assim, não ameis. O texto não está dizendo assim, olha, não ame muito. E não ame pouco o mundo. Não, o texto não está dizendo assim. O texto é bem claro, ele é abrupto. Ele é um texto incisivo. Ele está dizendo assim, não ameis. Não é para não amar muito ou amar pouco, é para não amar. Amém? Quantos estão entendendo aí? Então o texto ele é abrupto, é uma ordem aqui para todos. Não é uma ordem particular. Não é uma ordem só para os missionários, para os pastores, para os líderes, para algum grupo de pessoa. Não, a ordem é para todos, é uma ordem, não ameis, não ameis. É um texto que não faz rodeios, amém, irmãos? É um texto que não faz rodeios, ele não fica falando assim, vai lá, vai e volta. Não, é não ameis o mundo. Mas que mundo é esse, pastor? Porque as pessoas confundem esse mundo, né? As pessoas confundem, falam assim, não, esse é um... Então, o texto está dizendo que não é para a gente amar as pessoas. Não, irmãos, isso aí é muita naturalidade de mente. Isso é muita naturalidade de mente. A gente tem que ler a Bíblia e entender a Bíblia, o que é que a Bíblia está dizendo para nós. Então, por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que falar, Espírito Santo, revela a tua palavra para mim. Eu quero entender exatamente o que a Bíblia está dizendo. Então, por isso é bom a gente seguir o conselho aqui do servo do Senhor, o pastor nosso aqui, acabou de falar, anota. Depois você compra um comentário bíblico, amém, irmãos? Compra um comentário bíblico, um dicionário bíblico. Aí, se você não entendeu alguma palavra, vai lá, pesquisa a palavra, para ver se o que eu estou pregando para você hoje aqui é verdade. Então, a gente tem que pesquisar a palavra. O mundo aqui significa cosmos no grego.
cosmos, o mundo cosmo. E é o oposto de Chaos. Chaos é o amor que Deus tem pelo mundo, de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor Chaos. É o amor que Deus tem pelas pessoas, não pelo pecado, mas pelas pessoas. Mas o mundo que eu estou falando para você agora, nessa manhã, nesse dia, você que me ouve, é o mundo cosmo. Qual que é o mundo cosmos, pastor? É um sistema organizado que é rival de Deus. É esse mundo que o Senhor está falando aqui nessa manhã. É esse mundo que esse texto está falando aqui. Então, embora Deus ame os homens, em João 3,16, não devemos amar aquilo que se organiza contra Deus. Alguém conhece coisas que são organizadas contra Deus aqui? Levanta a mão aí. Todos nós conhecemos. Todos nós sabemos quem se organiza contra Deus. Porque quem não é por nós, é contra nós. Quem não é por Deus, é contra Deus. Então, nós não devemos amar aquilo que se organiza contra Deus. E o que é que se organiza contra Deus, pastor? É um mundo ideológico. É um mundo humanista, contrário a Deus. É um mundo cada vez mais voltado para o umbigo do homem. Você está feliz assim, meu filho? Está feliz assim, minha filha? Então tá bom, pode fazer. Esse não é o que Deus deseja para nós. Nós viemos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém, irmãos? Nós não estamos aqui para fazer a vontade do mundo, porque o mundo, esse mundo cosmos aqui, ele valoriza a formosura, Se você não for alto, baixo, branco, ou certo tipo de cores, se você for disso, for daquilo, você não é do meio deles. Se você não for bonito, bem arrumado, bem ajeitadinho, então as pessoas te olham com desprezo. A Bíblia não nos chama para um mundo de preconceito. A Bíblia nos chama para tratar todas as pessoas de igual forma. Nós temos que odiar o que Deus odeia. O que é que Deus odeia? Deus odeia o pecado. Deus não odeia o pecador, Deus odeia o pecado. Grava isso na tábua do seu coração. Então, esse mundo valoriza o quê? A formosura, a beleza. Se não for do padrão do mundo, você está fora. As pessoas entram em depressão para se adequar ao padrão do mundo. Aleluia. As pessoas vão se entrando. Aí, algumas pessoas entram em depressão, nem aparecem em lugares porque ela acha que não está bonita, não está bem vestido, o nariz não é daquele jeito, o cabelo não é daquele jeito, o corpo não é daquele jeito, por isso eu não vou nessa reunião, não vou nesse aniversário, não vou trabalhar nesse lugar porque todo mundo me acha feio. Ei, irmão, para com isso aí é o padrão do mundo. Isso é o padrão do cosmos. Nós somos bons e bonitos, amém? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ei, para com esse negócio. Para. Olha, um alerta, o tema dessa mensagem é: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. É um alerta para todos os crentes. É um alerta para todos os que me ouvem aqui, nesta terra, ou você que está me ouvindo na internet, essa mensagem, em qualquer lugar do mundo. Não ame o mundo. Não ame esse cosmos que se organiza contra as coisas de Deus. O mundo é popularidade. É popularidade. O mundo vai fazer você, vai enganar você para você ser popular. E se você não for popular, se você não for importante, você não serve para nada. Ei, isso é mentira de Satanás. Se você está orando no banco, talvez não tenha nada na igreja, não caiba na igreja, mas se você está orando, está intercedendo pelas pessoas, isso já é um grande chamado de Deus. Interceder e orar pelas pessoas, isso é bênção demais. Mas o mundo diz: não, se você não for popular, você não é ninguém. Mentira, balela de Satanás. Balela. O mundo é um materialismo. Ei, se você não tem carro tal, se você não tem uma casa tal, então você não é nada. Ei, irmão, se você mora numa kitnet e está andando a pé, fica tranquilo. Se você está com Deus, está tudo certo. Mas também não rejeita se Deus quer te dar uma casa, quer te dar um carro. Ei, tem que ter equilíbrio na vida cristã, tem que saber o que é que Deus tem preparado para os seus filhos. Mas também não precisa ficar triste porque não tem uma casa, não tem um carro ainda. Fica alegre e feliz. Quando eu casei eu não tinha carro, não tinha casa própria.
Fui morar numa kitnet, estava feliz da vida. Saiu do culto de celebração, passava lá na minha casa da minha sogra, ainda filava o rango. Né, amor? Filava o rango, jantava, ia para nossa casa tranquilo, de mão dada, feliz da vida, não tinha carro, não tinha condicionado no carro, estava feliz, chegava na kitnet. Até a gente fala assim, pagar o aluguel é um dinheiro que vai embora, pode até ser, mas se naquele momento, aquele dinheiro é a melhor felicidade da sua vida, irmão. Agradece que você tem dinheiro para pagar aqueles dias, mas também não fique sem ter uma ambição saudável na vida. Quando nós casamos, estava morando na kitnet, mas nosso processo de compra da casa já estava lá na Caixa Econômica. Eu estava em processo de comprar uma casa. Eu tinha uma bicicleta, mas eu queria ter uma moto, queria ter um carro. Qual o problema nisso? Mas tem que tomar cuidado, porque senão o materialismo, esse mundo que eu estou pregando para você, é um materialismo que toma o lugar de Deus. Que se a pessoa não tiver o carro tal, não tiver a casa tal, não morar no bairro tal, ele põe isso no lugar de Deus e vive uma vida triste, depressiva. Irmão, você está morando no seu bairro, viva feliz. Ei, você está com Jesus, amém? Quem tem Jesus tem tudo. Mas está triste, cabisbaixo. Para que isso, irmão? Para que isso? Para que isso? O mandamento aqui é claro. Amar o mundo é amar outro senhor. O texto aqui está falando de outro senhor. Quando você ama o mundo, você está amando outro senhor, você não está amando a Deus. Você não está amando a palavra de Deus. Então o mandamento não é não amem demasiadamente ou pouco, mas não amem de modo nenhum. Aleluia! Nós temos que amar a quem, irmãos? A Deus sobre todas as coisas, diz a palavra de Deus. Então a gente tem que amar a Deus, amém? Diga para o seu irmão, ame a Deus. É o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Então, sabe, eu estou aqui nessa manhã, nesse dia, como o profeta Jeremias, eu tenho um chamado transcultural. Então, eu estou pregando a mensagem da palavra de Deus aqui, e não importa se você vai gostar ou não vai gostar, se você vai fazer cara feia depois ou não, eu estou como Jeremias, se botar no calabouço está tudo certo. Porque é assim que o mundo é assim. A cultura do mundo é assim, não gosta de pastor, não gosta da palavra de Deus, e se falar a verdade fica de cara feia, e ainda fala da mensagem depois. Então é como Jeremias estava tudo certo, Deus falava, fala, e ele ia lá e falava, e era preso, era colocado no calabouço, era humilhado, mas Deus estava sempre com ele. Deus está sempre com os profetas do Senhor nessa terra. Não se engane. Não entra no mundo dessa cultura, querer ouvir as coisas dessa cultura, desse mundo aqui, irmão. Para com isso. Nós temos que ouvir a mensagem da palavra de Deus. Somos crentes ou não somos? Eu sou crente até o último dia da minha vida, até que o arrebatamento da igreja venha. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, presta atenção, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. E aqui o texto é não se deixar corromper pelo cosmos, pela cultura deste mundo, pelo materialismo, pelo hedonismo. O mundo é um hedonismo total, é assim, viver pelo prazer. O hedonismo é viver pelo prazer. Eu gosto de viver assim, então viva. Eu gosto de fazer isso, então faça, viva do jeito que você quiser, cometa todos os pecados, faça tudo, se lameie, como um porco se lameia na lama, faz tudo o que você quiser. Irmãos, nós uma vez que estivemos assim, que lameamos no mundo, nos sujamos com pecado, e um dia o Senhor nos chamou, nos amou, se importou conosco, nos chamou pelo nome, nós vamos nos embrear de novo no lamaçal do pecado? Claro que não. Quem em sua mente sã vai fazer isso, irmão? Ninguém faz isso, é uma loucura. Se embrear de novo no lamaçal do pecado. Deus nos chamou para olhar para Jesus, aleluia. Pastor, mas está doendo, mas está difícil, mas é assim mesmo. Com os profetas, com os homens de Deus foi assim, com milhares de crentes no céu, na terra, em todos os lugares, em todas as nações, é assim. Com você vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Não vai. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, aleluia. Tem de bom ânimo, irmão. Então mantenha, o texto está dizendo aqui,
Não se deixar corromper pelo mundo. Por quê? Porque pode ser corrompido. Nós, como crentes, como cristãos, andando, Satanás vai estar sempre tentando uma seta para corromper a gente, para a gente voltar para o mundo, para a gente desviar. Tem gente que nem gosta dessa palavra, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Não, para com isso, irmão. Não gosto disso, não gosto daquilo. Irmão, você tem que gostar da palavra de Deus. Se a palavra está falando, você tem que gostar, você tem que amar. Você tem que amar a palavra de Deus, porque a nossa vida é essa, meus irmãos. Nós entregamos a vida para Jesus para amar a palavra de Deus, para amar quando o Senhor nos corrige, porque nós temos um bom Pai que nos ama, aleluia. Ruim é se a gente vivesse andando sem Deus no mundo, como ovelha que não tem pastor, mas nós temos pastor, aleluia. Nós temos Pai que nos chama, fala, senta aí, eu vou conversar com você, isso aqui não está certo, isso aqui não está certo, abandona esse aqui. Glória a Deus que nós temos um Pai, amém, irmãos? Aleluia, bendito seja Deus. Tiago, mais à frente no capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Por que adúlteros? Porque está adulterando o que Deus falou que não é para amar, e para que você está amando? Para que você está gostando de volta das coisas do mundo? Não tem nada a ver, irmão, para com isso, para com isso. Tem gente querendo ser inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus, está dizendo a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. O mundo está aí, o mundo está aí. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus, aleluia, amém, irmãos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mal, irmão, não são as coisas ruins que acontecem com a gente. O mal está em mim porque as coisas ruins aconteceram. Não, isso aí é aprovação, irmão, é para você sair aprovado. O mal é Satanás e toda a sua organização, toda a sua milícia do mal. O mundo está sob o seu domínio. O mundo está sob o seu domínio. Então toda organização que se insurge contra o Senhor, e elas estão em todos os lugares, estão ou não estão? Estão em todos os lugares. Talvez está no supermercado, está na sua casa, lá dentro da sua casa. Talvez está nas universidades, nas ideologias de gênero. No mundo que se organiza e se arquiteta contra Deus. O mundo que aprova o aborto. Não é verdade? As ideologias estão aí, elas estão bem claras, porque o mundo se arquiteta, o mundo jaz no maligno, e se você chega ali para pregar, para falar que é contra o aborto, né? As pessoas te chamam de uma série de coisas, e até dizem que você era do partido A, do partido B. Nós somos do partido de Jesus, da palavra de Deus. Então quando você entrar na faculdade, os jovens que estão me ouvindo aqui, entrou na faculdade, seja homem e mulher de Deus, entrou crente, sai crente. Entrou crente, sai crente, irmão. Ei, não vai andar pelas coisas do mundo, não. Não vai andar, não. Cheguei lá e a pessoa começou a falar, e não sei o que, agora estou entendendo por que tem que abortar, estou entendendo por que tem que apoiar o casamento homossexual, e isso, aquilo, outro. Irmão, presta atenção, presta atenção. A Bíblia a gente não negocia. A Bíblia, a gente, não, eu não estou negando Jesus. Está negando Jesus, sim. A Bíblia fala que não é para negar Ele. Não é para negar, não importa o custo que vai ter, não importa, não é para negar. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera morte. Então há o mal nas cobiças desse mundo, irmãos, e a gente tem que ser maduro o suficiente para começar a assumir nossas responsabilidades como crentes. Eu estou lá, eu fui para a faculdade, desviei, porque lá na minha igreja não me ensinou direito. Irmão, você está lendo a Bíblia direito? Você vai na faculdade, eu não vou ser você na sua aula de faculdade, quando o seu professor estiver confrontando você com ideologias desse mundo, é você que vai ter que abrir a boca lá, eu não vou estar lá. É você que vai ter que abrir a boca e pregar a palavra de Deus. É você que vai abrir a boca e dizer: não, isso aí não é verdade não, a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então cada um é responsável pelos seus próprios atos. Pare de querer achar culpado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça.
Fique atento no que você ouve, no que você vê, no que você lê, no que você deixa entrar no seu coração. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então assuma a sua responsabilidade. Pare de achar culpados. Um grande líder não acha culpados, ele assume a sua própria responsabilidade. Ele diz: a culpa é minha. Então a Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo naquele dia. Então cada um vai prestar conta de si mesmo. Não vai adiantar falar: fulano de tal fez isso, fulano de tal deixou de fazer isso. Ele vai perguntar: o que você fez? É individual, é pessoal, é cada um. Então, cuidado, porque ela tem consequências. Ser seduzida pelas suas próprias cobiças, o texto está dizendo que ele dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. Gera morte. Por isso as pessoas vão esfriando, vai apagando o pavio que fumegava, pegava fogo, vai apagando, vai apagando. Aquele que era fervoroso no Senhor, vai ficando morno, vai ficando morno, vai ficando morno. Então a gente é tentado pela nossa própria cobiça. Por isso a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar. Para quê? Para não cair em tentação. Então a gente tem que andar vigilante todo o tempo, orando em todo o tempo. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Diz assim: não se enganem, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém. Ei, o que convém para nós? Sermos sóbrios. Não nos deixar ser enganados, e não pequem, diz a palavra de Deus. E não pequem. Então, eu quero perguntar para você hoje, é uma palavra para nós: quem são os seus amigos do convívio? A Bíblia diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. O mal tem influência. Ah, não, o mal não tem influência sobre... Tem, o texto está dizendo aqui, é só você começar a entrar nesse círculo aqui, você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado. É a palavra de Deus. Então cuidado com o seu grupo social, cuidado com as suas companhias. Elas te aproximam ou te distanciam de Deus? Quando você entra num grupo social, você atrai eles para a presença de Deus, ou eles levam você para longe da presença de Deus? Qual é o efeito? O que acontece? Então a Bíblia diz: não se engane. Houve uma história de uma mulher crente, e ela, uma mulher muito fervorosa na igreja, muito ativa, e ela começou a ir em um lugar onde tem essas reuniões de mulheres, uma reunião de muitas mulheres, e ali, você sabe, uma reunião de mulheres sai todo tipo de assunto, mas toda vez que ela ia, os assuntos eram a traição que eu fiz com meu marido. Eu saí com fulano, com Beltrano, que tinha tanto dinheiro, que tinha tantos bens, que tinha tanto luxo, e fui em tal lugar, ele me levou em tal lugar, e assim eu traí meu marido, e a outra conta eu também fiz, eu estava cansado dessa vida, e fiz por causa disso, fiz por causa daquilo outro, cheio de justificativa. E aquela mulher ficava ali, ela ia, um belo dia ouvindo essas conversas todas, sabe o que aconteceu? Brotou no coração dela um desejo de fazer a mesma coisa. Brotou um desejo no coração de tanto ouvir, de tanto estar no meio daquelas conversinhas que não servem para nada, que só servem para influenciar para o mal. Sabe o que aconteceu? Ela teve o desejo de trair o marido. Sabe o que aconteceu? Ela traiu o marido, e o pecado entrou e gerou morte espiritual. Por isso a Bíblia nos dá um alerta hoje: não se engane. Então essa parte é com a gente tem que ficar esperto. Fulano me enganou, é a gente que se engana. Então a gente tem que ficar esperto, com Cristo no coração. Salmista diz assim, 101, 3 e 4: não porei coisa má diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim. Longe de mim um coração perverso, não quero conhecer o mal. Aleluia! Será que nós podemos fazer esse propósito? Não quero conhecer o mal. Irmãos, quando vem um pensamento na minha mente, um pensamento maligno, uma seta maligna, a primeira coisa que eu penso é nesse salmo: eu não quero conhecer o mal. Eu já conheci o bem, eu já conheci Jesus de Nazaré. Eu não tenho motivo para voltar à prática do pecado. Eu já fui livre dele, já estou com Cristo, aleluia!
Então nós precisamos entender bem a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia. Então não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, elas são a porta da alma, diz a Bíblia. Elas são a porta da nossa alma. Então não assista coisas más, não coloque coisas más diante dos seus olhos. Leia a palavra, vai assistir um filme, assiste um filme cristão que vai edificar, que vai trazer um testemunho. Cuidado com as séries que estão espalhadas nos aplicativos de celular e de televisão. Tem cada série terrível, irmãos. Tem cada coisa terrível, cada coisa mundana, cosmos mesmo. Organização que se levanta contra Deus, e muita gente vai assistindo e vai acostumando com aquilo. Exemplo, tem várias séries agora, né, num aplicativo que você entra aí, tem várias séries adorando bandido, dizendo assim, olha, o bandido foi lá, assaltou o banco, e você tem que fazer igual, e porque assaltar banco é muito bom. Essa é a mensagem subliminar que está entrando na cabeça da nossa juventude. Na cabeça das pessoas, não, ele assaltou ali é por causa de alguma coisa, irmão, é crime do mesmo jeito. A gente tem que assistir a coisa boa e dizer, olha, aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não roube mais, aleluia. Essa é a palavra de Deus, isso é o que nós temos que colocar nos nossos olhos e pregar aos ouvidos das pessoas, dos nossos filhos, das pessoas que estão na nossa casa. O que os nossos filhos estão assistindo? O que nós estamos assistindo vai influenciar a vida deles. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, diz assim: pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que adiantaria a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? E começar a colocar coisas mais diante dos nossos olhos. E as pessoas dizerem as ideologias dela e a gente concordar com a ideologia. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Não, é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aleluia. Irmãos, uma coisa muito importante, Jesus cumpriu a sua missão, amém, irmãos? Jesus cumpriu e cumpriu muito bem. Nós poderíamos dizer assim, olha, o zelo pela tua casa me consome. Jesus poderia dizer isso. O zelo pela tua casa, ou pela minha casa mesmo, me consome, porque Ele colocou toda a sua alma, Ele colocou o seu coração, colocou os seus ossos, colocou a sua carne, colocou o seu sangue à disposição, e Ele cumpriu a missão. Ele morreu, carregou muito bem o madeiro, foi muito bem ao madeiro, foi crucificado, ressuscitou, e a sua mensagem está nos quatro cantos dessa terra. Tentaram queimar a Bíblia, tentaram matar os cristãos. Anticristos se levantaram para acabar com os judeus, para acabar com os cristãos. Perseguiram os cristãos, mataram os crentes. Mas olha nós aqui, olha a Bíblia aqui. Ei, nada pode parar a palavra de Deus, porque é o Espírito de Deus, nos quatro cantos dessa terra. Então, Jesus era fervoroso. Diga comigo, Jesus era fervoroso. Seria eu morno ou frio? É uma coisa para a gente avaliar, irmãos. Você começou, vai até o final, irmão. Entregou a vida para Jesus, vai com o primeiro amor até no final. Pastor, mas muitas coisas acontecem no meio do caminho, é verdade, mas continua. Continua olhando para Jesus. Não pode viver uma vida morna ou fria. Sem graça, né, irmãos? É muito sem graça, já pensou? Você viveu uma vida aqui com Cristo, você vir para o culto, ir para um culto familiar na casa, ir para a faculdade, ir trabalhar, morno, frio, sem sal, sem luz, sem graça, isso, irmãos. Ei, Deus nos chamou pela sua graça, amém? Nós vivemos pela graça de Deus, então nós não podemos viver uma vida sem luz, sem sal na nossa existência. Ei, Deus te chamou e Ele confia em você. Ele confia em você, você foi chamado para ganhar almas, para pregar o Evangelho. Pastor, mas eu tenho muito defeito, também tenho, mas eu continuo falando de Jesus, continuo pregando o Evangelho.
Pastor, mas de vez em quando eu também peco, irmão, mas peço perdão, vou aos pés do Senhor e continuo servindo a Jesus. Não vou parar porque Satanás está falando no meu ouvido. Não vou parar, não podemos parar. Então, qual é o tipo de obra que você está realizando? Morna, fria ou fervorosa em Cristo? Aleluia, precisamos ser fervorosos. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então, irmão, quero dizer para você nessa manhã, escute a palavra que está sendo ministrada hoje. Não ame o mundo, não ame esse cosmo, essa organização que se levanta contra Deus. Seja limpo pela palavra, diz a Bíblia. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, aleluia. Se aproprie dessa limpeza. Então tem gente que não ouve a palavra entra aqui, sai aqui, e ela não guarda. A Bíblia diz que devemos guardar a palavra no nosso coração, para quê? Para não pecar contra o Senhor. Então tem gente que não ouve, se ouve, entrou aqui, saiu por aqui, não vai ouvir, não vai dar certo. Então, se você não reagir bem em sua audição, as suas forças vão ser tiradas. É isso que Satanás quer. Não escuta mesmo, esse pastor está falando essa palavra aí. Escuta não. É isso que o diabo quer, que você não escuta essa palavra. Entra por aqui, sai por aqui, não desça no seu coração. E quando o pecado aparecer em forma de tentação, tentando levar você, e quando você cair, você vai dizer, aí vai ser tarde, irmão. Aí vai ser tarde. Por que eu não dei ouvido? As pessoas falam assim, não fala? Por que eu não dei ouvido naquilo que o pastor estava falando? Por que eu não dei ouvido aquele dia que eu estava orando e o Espírito falou para mim, eu não dei ouvido? Por que eu não dei ouvido? Porque não guardou no coração. Porque não guardou na mente. Então, o mundo paralisa. O mundo neutraliza as pessoas. Você conhece algum crente que já desviou? Quem conhece aí? Todos nós conhecemos. Por quê? Porque o trabalho do mundo para paralisar, para confundir as mentes. Eu conheço gente que era cheio do Espírito Santo, trabalhava nos retiros e hoje apoia as organizações que se levantam contra Deus. Desse jeito o mundo paralisa, o mundo neutraliza, mas elas voltarão em nome de Jesus, amém? Porque nós somos uma igreja que ora, que intercede, que prega o Evangelho, que anuncia, que vira e volta lá e fala, não abandona isso aí, volta para Deus. Mas eu não gosto, mas Deus Deus não existe. Não, existe sim, o versículo fala isso, e nós continuamos fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8 diz assim, vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. A persuasão do mundo não vem daquele que vos chamou. Não vem de Cristo. Eu pergunto para você, por que você parou de fazer a vontade de Deus? Por que parou de trabalhar no encontro? Está voltando ao encontro, agora vai parar por quê? Não para não, irmão, continua. Pastor, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Irmão, nós estamos num recomeço, recomeça a sua vida com Deus. Recomeça o seu serviço com Deus, entenda o momento na sua vida. Então, na vida cristã, precisa haver uma constância, nós temos que parar de viver aquela gangorra espiritual. Um dia está no céu, outro dia está lameado, está embreado na lama, no lamaçal do pecado. Não, para com isso, irmão. Para com isso. Vamos seguir a vida cristã. Chega de gangorra espiritual. Deus nos chamou para sermos obedientes à palavra de Deus. Então, quem mandou você acreditar em falsos profetas? Eles estão por aí. Estão por aí dizendo coisas que Deus não diz. Tem muita gente procurando aí, profetada por aí. Quer procurar profeta? Procura na palavra de Deus. Procura na Bíblia. Participa da sua igreja local, aqui tem profeta, aqui tem palavra liberada no altar para a sua vida. Cuidado com os lábios mentirosos que estão por aí. Então, cuidado com as mentiras, elas não vêm de Deus. Elas não vêm de Deus e elas estão enganando a muitos por aí. Então, não pode haver nenhum impedimento, irmão. Vamos mandar Satanás e seus demônios embora.
Nós precisamos fazer isso na nossa vida. Ah, pastor, mas tem mais do mundo em mim do que Jesus. Então, por que tanto mundo, irmão? Por que tanto mundo? Pastor, estou escutando mais música do mundo do que a música de Cristo, que a música do mundo está mais bonita do que a música da igreja. Para com isso, tira o mundo da sua vida. O mundo vai te levar para a perdição. Essa música vai seduzir os seus ouvidos, vai seduzir o seu coração e vai te levar a se comunicar com obras infrutuosas das trevas. Toma cuidado com isso. Efésios capítulo 5, versículo 11, a Bíblia. Estou pregando a Bíblia para você hoje aqui. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ei, as trevas não vão trazer fruto nenhum. Qual foi o dia que você enlameou no pecado? Pecou, e no final você falou assim, que maravilha, que obra maravilhosa que aconteceu. Nossa, como eu estou me sentindo bem hoje. Qual foi o dia que aconteceu isso? Nenhum dia. Nenhum dia. Porque como no livrinho de Apocalipse, na boca é doce como mel, pecado doce como mel. Mas no final, no estômago, amarga como fel. Amarga como fel. Ali na hora está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas no final vem o amargo. Talvez eu e você já experimentamos isso em algum lugar, né? Em algum momento, nós já experimentamos. Então, a Bíblia está dizendo, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, se eu e você não conseguirmos nos opor às ideias malignas desse mundo, nós estamos fazendo o que aqui na terra? Nós estamos fazendo o que aqui na terra? Qual obra que nós estamos fazendo? De Deus ou das trevas? A Bíblia diz que não tem comunicação uma com a outra. Ou você serve a Deus ou você serve às trevas. Os dois não podem andar junto. Não podem andar junto. Então você precisa entender e compreender essa mensagem. Então as ideias malignas estão aí. Eu sou a favor do aborto, mas nós somos contra. Eu sou a favor da ideologia de gênero, nós somos contra. Por quê? Porque a Bíblia diz. Nós não andamos segundo os conceitos desse mundo, mas nós andamos segundo a palavra de Deus. Eu sou contra isso, mas eu sou a favor, porque a Bíblia diz que tem que fazer, então eu faço. Eu sou contra dízimos e ofertas, mas a Bíblia diz que nós temos que ser dizimista e ofertante, então eu dizimo e entrego minha oferta. Todo mês, toda semana. Nós estamos aqui não para nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas para nos comunicar com aquele que nos chamou, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia, bendito seja Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Presta bem atenção. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Então tem gente que fica assim, o mundo está me odiando, as pessoas estão me odiando porque eu entreguei minha vida para Jesus. Está tudo certo, irmão, é assim mesmo. Se eles odiaram Jesus, vão odiar a gente também. Mas fica tranquilo, um dia eles vão precisar e vão procurar você. E você de bom grado, sem espírito de vingança, vai orar por ela, vai ajudar essas pessoas. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra as pessoas que estão na nossa família, na nossa casa, nas universidades, nos lugares, contra nós. Não, nossa luta é contra principados, potestades e hostes das trevas. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia! Então a nossa luta é contra os seres celestiais, não é contra as pessoas. Então você não precisa ficar de cara feia com as pessoas, porque alguém está te odiando. Ame ela. Ame ela. Que Jesus não parou de amar as pessoas porque as pessoas odiavam Ele. Ele não parou de fazer milagre porque as pessoas odiavam os milagres que Ele fazia. Ele não parou de pregar, de andar com o pecador, porque as pessoas diziam, lá vai ele andando com os pecadores. Ele não parou de fazer isso, ele continuou fazendo o que ele nasceu para fazer, salvar o que estava perdido, aleluia. E nós precisamos fazer o mesmo, seguir os passos do nosso mestre, irmãos. Em toda a história bíblica que nós conhecemos, todos os cristãos são de linha de frente. Todos. Morria queimado na fogueira, mas não negava Jesus.
Muitos crentes morreram na União Soviética com metralhadora na cabeça, com fuzil na cabeça. Só o susto do fuzil na cabeça já matava. Não precisava nem da bala. Mas morreram porque não negaram a Cristo. Não negaram a Cristo. Foram fuzilados. Podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma, diz a palavra de Deus. Então não podemos nos hesitar, irmãos. Nós temos que ser os de linha de frente. Amém, irmãos? Não podemos negar a Cristo. O mundo vai nos odiar. Pode nos odiar, não tem problema. Nós estamos aqui para amar vocês. Aleluia. Pastor, mas estou sendo perseguido por causa disso. Não tem problema, é assim mesmo. Deixa que aconteça. O texto está dizendo, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Olha só o que o texto está dizendo. Vocês não são desses que são contrários a mim. Vocês não aprovam a organização que se organiza contra mim. Pelo contrário, dele, do mundo, eu os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Por que o mundo nos odeia? Porque Deus nos escolheu, está escrito na palavra. Se alguém perguntar algum dia para você, está escrito. Por isso devemos seguir aqui o que o pastor disse, vamos anotar, porque vamos ter resposta para dar às pessoas, quando elas perguntarem. Romanos capítulo 12, versículo 2, como que muda tudo isso, pastor? A Bíblia diz assim, e não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com esse cosmos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o instrumento mais poderoso da vida cristã, irmãos, é a mudança de mentalidade. É a mudança de mentalidade e não a adaptação de mentalidade. Então, cuidado, o mundo não vai mudar o discurso. O mundo não vai mudar o discurso, ele não vai mudar. Ele vai continuar pregando que o homem tem que ser sem Deus, que não existe Deus, que não tem salvação, que o mundo tem que prestar atenção, que o homem tem que prestar atenção e olhar para si mesmo. O mundo vai continuar pregando essa mensagem, mas nós vamos continuar pregando que temos que olhar para Cristo. Nós vamos continuar pregando que Jesus Cristo é Salvador. Nós vamos continuar pregando que o homem sem Deus no mundo não é ninguém. Nós vamos continuar pregando esse evangelho, porque nós não estamos conformados com esse mundo, amém? Nós não estamos conformados com esse século, por isso nós pregamos e mantemos a nossa mensagem até o final. Até o final, não vamos abrir mão dessa mensagem, da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde, irmãos? Para a perdição. E o texto diz assim, e são muitos os que entram por ela. Muitos, irmãos. Milhares de milhares estão entrando por essa porta nessa hora. Milhares estão entrando por essa porta nessa hora. E o versículo 14 diz assim, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Sabe por quê? Ninguém quer passar em lugar apertado. Ninguém quer ouvir o texto da palavra de Deus. As pessoas escutam, mas acham o discurso difícil demais. Não, mas eu mudar, abandonar isso aqui, eu gosto demais de fazer isso aqui. Não. Não posso não. Irmãos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho que conduz a viver uma justa, digna. O caminho é o caminho de Jesus. E ele é apertado, ele é estreito. Vai doer, vai ter dias difíceis. Mas esse é o caminho que você tem que entrar. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, era muito difícil para mim. Muito difícil. Teve uma noite que eu liguei para o líder da igreja e falei, deixa eu dormir aí na sua casa, porque senão hoje eu vou sair e vou para boate e vou pegar todas as mulheradas, porque eu estou com vontade. É assim. A gente converte, mas parece que os hormônios da gente não converte. Aí ele falou, vem para cá, e colocou uns disquinhos lá, colocou um hino do cantor cristão, ficamos cantando a noite inteira lá.
lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Logo passou, a madrugada chegou, nós fomos para a escola bíblica dominical e teve os cultos, e um dia se passou. A Bíblia diz que nós temos que aprender a remir o nosso tempo. Remir o tempo, remir o tempo. Vê a tentação, pastor, não estou aguentando, procura alguém, procura o pastor, procura o líder, procura alguém que já entregou a vida para Jesus, pergunta para ele como que foi, como que ele resistiu ao diabo. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então o caminho é estreito, não é fácil não. Você está me vendo aqui, talvez está achando, pastor, para todo pastor é fácil. Não é fácil não, é estreito, o caminho é estreito para todo mundo, para todos é estreito, e esse é o único caminho, não tem outro. Fala para o seu irmão, não tem outro caminho. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, mais uma vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, aleluia. Quem me segue não andará em trevas, aleluia, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Por que a treva entra na vida da gente, pastor? Porque a gente para de seguir a Jesus. A gente para de seguir o mestre, para de ouvir a voz dele, para de ler a Bíblia, para de orar, para de jejuar. E aí a gente começa a entrar num caminho que não é caminho para nós. A Bíblia diz que o caminho dele é luz e é vida. Esse é o propósito de Deus para nós. É caminho de luz, é caminho de vida. Então o mundo está em trevas, o texto está dizendo, mas há uma luz e ela é Cristo. Seguir a Cristo é seguro. Diga para o seu irmão, seguir a Cristo é seguro. Enquanto você estiver caminhando aqui, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Enquanto você estiver seguindo esse caminho, meu irmão, você está seguro. Mas se você começar a seguir o caminho das trevas, vai ter problema. Por isso eu peço todos os dias, Senhor, não me deixa, Senhor, seguir outros caminhos. Eu quero andar nesse caminho. É apertado, dói, mas aqui é bom. Aqui a gente tem um pai que ama a gente. Nas trevas não vai ter pai não. Ele se faz de pai. Ele faz que dá coisa, mas depois ele tira. Satanás é assim. Ele te ludibria, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Ele mesmo queria fazer isso com Jesus. Eu te dou tudo isso aqui, Jesus, te dou tudo. Se ele não poupou Jesus, vai poupar eu e você? Eu vou te dar tudo, não dá nada, depois ele tira tudo de volta. Todos os que serviram Satanás nas trevas, nas obras de macumbaria, de feitiçaria, e entregaram a vida para Jesus, depois testemunharam, Satanás tirou tudo de volta. Sabe por quê? Porque não era de Deus, não era presente de Deus. Quando um pai entrega um presente, ele não quer saber nunca mais, ele entrega, é seu. Não é assim? Quando você entrega um presente para o seu filho, você toma o presente de volta? Eu não. Eu entrego é dela. Se ela quiser doar, se quiser dar para alguém, se quiser brincar, se não quiser brincar, é dela, é do filho. Então, nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 ao 67, diz assim, para a gente caminhar para o encerramento agora. Muitos dos seus discípulos, quantos eram, irmãos? Diga comigo, muitos. Mais forte, diga assim, muitos. Tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Olha só, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, olha só, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam, olha só, murmuravam, estavam murmurando porque estavam ouvindo a palavra. A respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Olha o que Jesus estava dizendo. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, aleluia. Mas há descrente entre vocês, olha só, Jesus está dizendo aqui. Mas há descrentes entre vocês, aos que não estão acreditando nessa palavra. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que iriam traí-lo. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não
lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Foi pouquinho, irmãos? Foi pouco discípulo que abandonou Jesus? Muitos, o texto está dizendo, por causa disso, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aleluia! Então Jesus perguntou aos 12 que estavam ali com ele: será que vocês também querem se retirar? Muitos já me abandonaram, já não estão andando mais. Sabe por quê? Porque ficaram só na letra da palavra. Dura esse discurso, irmão, nós temos que abandonar isso. Quando a gente escuta uma palavra, boa palavra que foi pregada hoje na igreja, não importa quem pregou, boa palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é coisa ruim, não é letra não, é espírito que traz vida. Mas o que aconteceu com esses muitos que abandonaram Jesus e não viram mais Jesus? Eles não queriam mais andar com ele. Falta de entendimento, não entenderam o espírito da letra, ficaram só no duro esse discurso. Dura essa palavra que o senhor está pregando hoje aí, pastor. Está falando aí, está difícil de ouvir. Olha, cuidado. Não, navega no espírito. Cante aquela canção, eu navegarei no oceano do Espírito. Ei, navega na palavra, entra no Espírito da palavra. Não fica só com a letra, não, entra no Espírito. Entenda o que o Pai está querendo nos dizer nessa manhã. Sabe por quê? Porque Pedro já disse, olha só o apóstolo Pedro, um homem experimentado, que já negou, que já foi perdoado, que já fez isso, que já fez aquilo outro, que já quis voltar a praticar a velha antiga, que já queria voltar a ser pescador nas águas, mas Deus chamou ele para ser pescador de homens, um homem experimentado. Ele disse: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Eu pergunto para mim mesmo e para você, para onde que nós iremos? Para onde nós iremos? E aí eu vou me aprofundar aqui um pouco, porque naquela época existiam várias religiões, mas as que tinham mais ferrenhas ali, as mais ressaltadas, a primeira era o judaísmo. Será que Pedro, depois de experimentar o evangelho, como Jesus estava dizendo aqui, diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram. Muitas pessoas já haviam experimentado o que Pedro aproveitou. E diante disso, será que Pedro podia voltar ao judaísmo? Depois de ter experimentado Jesus, de ter experimentado o perdão de Cristo, depois de ouvir do Senhor: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, eu te amo, Pedro. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Depois de tantas coisas que ele viveu, será que ele poderia voltar ao judaísmo com ritualismo? Era um ritualismo estéril. Comecei a estudar o judaísmo, um ritualismo estéril, sem fruto. Eles eram hipócritas, sabe por quê? Porque negavam o que ensinavam, por causa da maneira que viviam. Eles viviam pregando, é assim, mas quando estava em casa era tudo ao contrário. Nós não somos desses, amém, irmãos? Nós não podemos seguir o judaísmo, nós não poderíamos fazer como Pedro e voltar à velha vida, experimentar as coisas do passado, nunca mais. Esse deveria ser o nosso lema: nunca mais, jamais vou voltar para trás, vou seguir a Cristo. Então será que talvez Pedro não queria voltar ao judaísmo, ia voltar à religião dos saduceus? Vamos voltar aos saduceus. Sabe o que diz lá em Atos 23:8? Lá era uma religião fechada, né? Qual que era a filosofia dos saduceus? Sensualismo. Registrado em Atos 23:8, diz assim: pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas, mas na hora de praticar não pratica. Qual das duas era melhor para Pedro? Nenhuma era melhor para Pedro.
Isaías 22:13 diz assim, olha só o que o texto da palavra de Deus diz. Os profetas estavam dizendo, olha, o juízo está vindo aí. Olha, o Senhor falou isso. Olha, vai acontecer isso. Mas olha o que as pessoas continuavam fazendo. Isaías 22:13. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso aqui era o que as pessoas estavam fazendo naquela época. O profeta vinha, era maltratado, falava. Vinha dizer, ó, Nabucodonosor está vindo aí, ó, com a turma aí, com o exército aí, vai derrotar. Não, não vem não, vamos continuar fazendo festa. Ei, era o céu dos céus aqui, ó. Vamos continuar fazendo festa, bebendo, se alegrando, vamos matar os bois. E o profeta estava dizendo, se arrependam, volta para Jesus. Volta para o Senhor, aliás, volta para o Senhor. No Novo Testamento os profetas continuam dizendo, volta para Jesus, não ama o mundo, mas que as pessoas, não, vamos continuar fazendo festa, vamos continuar enchendo nosso estômago, continua fazendo festa, ao invés de ir para a casa do luto, e se arrepender dos seus pecados, das suas obras. Então Deus falava para os profetas e as pessoas não se importavam com o que Deus dizia através dos seus profetas. Era assim que acontece e hoje ainda está assim. Tomara que não seja para os que me ouvem aqui nessa manhã. Tomara que você ouça a boa palavra de Deus e dê valor aos profetas nessa casa que tem falado dia após dia nesse lugar. Porque nós comemos e bebemos aqui, amém? Nós comemos desse lugar, nós somos plantados nessa igreja local, e aqui somos alimentados pela palavra de Deus. E aí eu pergunto, o que o judaísmo e os saduceus poderiam dar a Pedro depois de conhecer a Jesus? O que a velha vida pode dar para mim e para você depois que experimentamos os milagres de Cristo na nossa vida? Ei, o que é que a velha vida pode nos dar? Fala aí para mim. Não pode dar nada. Sabe por quê? Porque nós conhecemos Jesus de Nazaré. Conhecemos o autor da vida, conhecemos aquele que derrotou o pecado, aquele que venceu a morte, conhecemos aquele que está sobre todas as coisas, aleluia. Como nós poderíamos, como alguém que tem consciência das realidades espirituais desse mundo, voltar à velha vida? Que tem consciência que se a gente voltar à velha prática do pecado, nós vamos enlamear, vamos ficar longe da presença de Deus, vamos ficar longe de Jesus, e Satanás vai fazer a gente experimentar comer coisa que jamais era para a gente comer. Será que nós vamos voltar à velha vida? Eu não quero essa velha vida. Então Pedro sabia que os prazeres do mundo eram fugazes, eram enganosos, então eles não nos satisfazem, eles não trazem paz na nossa alma. Nunca vão trazer. Então, para concluir aqui, 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim, filhinhos, aleluia, você pode dar glória a Deus por isso? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Lembre-se disso, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando a organização do mundo se levantar contra você, saiba, maior é Deus que está sobre a sua vida. Pastor, mas eu estou com medo, não temas, porque sou eu que te tomo pela mão direita e te ajudo. E digo para você, não temas, eu estou contigo. Então não tenha medo de se insurgir, de dar a sua opinião bíblica em relação a que se opõe, ao que o mundo se opõe. Contra Deus, contra Jesus, contra os cristãos, não tenha medo de falar. Então, concluindo essa palavra aqui, irmãos, nós devemos reconhecer nossas falhas, nossos pecados, e muitas vezes que nos fazem amar o mundo, porque o que eu estou pregando para você aqui não é questão de você amar mais ou amar menos o mundo. Eu amo mais, outros amam menos. Não, a Bíblia está dizendo, está dando uma ordem, não é para amar. O mundo cosmos. Não vai colocar a palavra na minha boca, eu expliquei muito bem aqui no começo da mensagem.
É o mundo cosmos que se levanta contra Deus, não as pessoas. Nós amamos as pessoas. João 3,16, Chaos, né? Que é um amor, nós amamos todas as pessoas, não importa o pecado que ele está cometendo, nós estamos amando, mas estamos pregando a verdade. Estamos pregando, ó, Deus não gosta do seu pecado, Ele ama você, mas o pecado Ele não quer a sua vida, Ele quer salvar você. Ele quer salvar você. Então, porque esse Deus tão abençoador, que tem abençoado tanto você, não tem mais tempo na sua agenda. Por que esse Deus não está mais tendo tempo na sua agenda? Porque você não tem tempo mais para orar e para ler a Bíblia. Pastor, comprei uma chácara agora, comprei um sítio, comprei uma fazenda, comprei um avião, comprei um barco, agora minha vida é passear. Por que não tem mais tempo para vir na igreja domingo? Por que não vai sexta, sábado, domingo e na hora do culto separa 2 horas no dia para vir adorar a Deus? Para vir celebrar junto com os irmãos, adorar a Deus? Por que antes você tinha tempo e agora não tem tempo? Será que você está substituindo aí? Será que você está colocando alguém no lugar de Deus? Um barco, um rio, um sítio, uma fazenda? Não sou contra você ter isso não, você pode ter. Tenha bastante. Tenha gado, tem muita riqueza, seja próspero, mas isso não pode tomar o lugar de Deus. Isso não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. O lugar do domingo é o dia do Senhor, irmãos. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de a gente aprontar a família, vir para a igreja, amém? Celebrar junto com os irmãos, mas muita gente vai adquirindo riqueza, vai adquirindo os bens, vai perdendo isso. Ah, não, tem culto online aí. Velho, o culto online é para quem está lá e não pôde vir. Aí você assiste o culto online, participa do culto online, é bênção. Manda o link para outras pessoas. Mas bom é estar aqui, amém? A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. É um prazer, amém, irmãos? É um prazer vir à casa de Deus. É um prazer enorme. Isso tem que ser um prazer na nossa vida, não pode ser um peso, não. Ah, eu não vou lá, porque se eu for lá, posso pegar algum vírus, você não vai pegar nada aqui, irmão. É Deus que vai pegar você aqui. Amém? É Deus que vai pegar você aqui e falar, ó, meu filho, senta aqui, minha filha, você vai me ouvir. Aleluia. Por que não tem tempo de congregar mais, irmão? Porque antes tinha, agora não tem mais? Por que não está tendo tempo mais de congregar? Por que não vem mais nas programações? Por que não está vindo mais nas programações? Na programação dos jovens. Ei, jovem, estava correndo bem, por que parou? Amou mais o mundo? Foi para a faculdade, amou mais as ideologias do mundo? Está amando mais as matérias da faculdade do que a Deus? Está amando mais as ideologias desse mundo do que a Deus? Alguém te convenceu que o evangelho não é tão importante? Por que parou? Estava caminhando bem. Por que parou? Volta. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Não pode ter vergonha não. Tem que voltar. É com vergonha mesmo. Faz parte do processo. As pessoas abandonam Deus, depois não quer ter vergonha. Tem que vir com a vergonha mesmo, irmão. É assim mesmo, tem que voltar, né? Ah, mas eu volto lá com a cabeça baixa. Volta com a cabeça baixa, mas o Senhor te levanta. O cair é do homem, levantar é do Senhor. Recomeça a sua vida. Para com essa vida de orgulho. Para de amar o mundo. Para de amar o mundo, isso vai te levar para um lugar de trevas, vai desviar você da presença de Deus, não vai trazer nenhum benefício para você, porque não tem tempo mais para Deus. Seja envolvido nas coisas de Deus, envolva-se nas coisas de Deus, volte a amar a Deus, pare de amar o mundo, pare de amar o que o mundo se organiza para ser contra nós, contra Deus. De Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. Tem muita gente zombando de Deus, zombando da palavra, zomba dos profetas, zomba dos crentes na faculdade, zomba daqueles que estão pregando a verdade. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A organização do mundo que se levanta contra Deus não vai prosperar.